Salve, rapaziada, e aí? Muito boa noite, na verdade quase bom dia, né? A gente está fazendo mais um madrugadão aqui no canal Brawl em Fogo, para atualizar vocês sobre notícias importantes e algumas considerações interessantes a serem feitas durante todo esse momento, tá legal? Tô vendo aqui, acabou de acabar Inter 3, Curitiba 0, acabei de ver o jogo inclusive. O Inter, né, aniquilou o Curitiba no Beira-Rio, que torna a vitória do Botafogo ainda mais interessante na semana passada, né? O Botafogo conseguiu a virada aí com um a menos. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre Eagle Holding, que é, né, a empresa acionista do Botafogo, né? Muito se fala no John, mas o John tem uma empresa que é a Eagle, e a Eagle parece que ela está recebendo maiores investimentos ainda mais contundentes, robustos, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa intenção, né, um contrato não vinculante assinado por um dos grandes empresários do ramo esportivo norte-americano. Vamos falar um pouquinho sobre Luiz Castro e a mágoa que ele teve, que ele demonstrou estar com a torcida do Botafogo. Ele está chateado com a torcida do Botafogo, isso é óbvio, né? Na coletiva inteira ele demonstrou isso, que ele não está feliz com a torcida do Botafogo. Ele fez questão de deixar isso claro, eu vou opinar aqui sobre isso. E também vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e Fluminense. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E tem uma boa parcela de pessoas aqui que assistem ao canal todo santo dia e simplesmente não são inscritas, né? Então vale apertar o botão vermelho aqui embaixo, rapaziada, pelo amor de Deus. Então vamos pra cima, tá legal? Seguinte, né, o que a gente pode conversar aqui primeiramente, né, num primeiro momento, sobre como é que vai ser o time do Botafogo para enfrentar a equipe do Fluminense. Tá legal? Eu vi uma notícia, né, cara? Eu acho que foi o GE que publicou sobre dúvidas para a partida entre Botafogo e Fluminense, porque alguns jogadores não chegaram a subir a campo, né? E aí a gente teve toda essa apuração feita no vídeo da manhã, né? A gente subiu, na verdade, o vídeo saiu meio-dia, né? Um vídeo de 30 minutos explicando todo esse dia turbulento, né, lá no Espaço Lonier, no momento ali de falas, né, e de entrevista do Luiz Castro. E aí a gente ficou muito atento ao treinamento também. Eu vou dizer tudo o que eu vi para passar a informação completinha, por isso que eu falo aqui no canal Brawl em Fogo. A gente não necessariamente vai ter informação mais rápida, mas com certeza a gente vai ter as mais precisas, né, junto com tantos outros canais que são muito bons também, tá legal? Mas a situação ela é a seguinte, né? Eu acho que é importante a gente detalhar. O Herisson, de fato, ele não foi a campo, tá? O Herisson, de fato, ele não foi a campo, né? E o que acontece? Ele sentiu alguma situação no treino de ontem e foi até aconselhado pelo Luiz Castro a tratar a situação no tornozelo, né? E parece que uma situação até na lombar, mas ainda há uma possibilidade do Herisson sim ir para o jogo contra o Fluminense. E aí temos a situação de 4 atletas, tá legal? Que subiram para o gramado. Se você olhar aí as imagens, a gente faz essa observação. Chay, Del Piage, Joel Carli e Luiz Oyama. Esses 4, eles sobem para o gramado, para o primeiro contato, para a primeira conversa com o Luiz Castro de tênis, né, enquanto todos os outros estão de chuteira. E depois da conversa, enquanto os outros vão para a preparação física e para o treino, Carli, Oyama, Chay e Del Piage voltam lá para dentro, provavelmente para fazer algum tipo de tratamento, de regeneração, e deixam as suas chuteiras, né, perfiladas. Eu acabei... Foi até um descuido da minha parte, deveria ter filmado, né? Estavam as chuteiras dos 4 perfiladas na beira do campo para, depois que eles tratassem, calçassem as chuteiras e fizessem ali atividades com o Luiz Castro. Portanto, a informação que eu tenho é de que eles treinaram de maneira reduzida, não de que eles não foram a campo, né? Pelo contrário, tem as imagens lá deles subindo no campo, né? Então, Carli, Oyama, Chay, Del Piage,
Erisson, nenhum desses está descartado. E o único desses que não subiu a campo foi o Erisson, no dia de hoje pelo menos, tá legal? O restante fez atividades ou integrais ou provisórias, né, reduzidas, tá bom? Acredito que o Chay tenha condições de jogo, Carly também, né? A gente sabe que o Carly é um cara que ele precisa de todo cuidado, tudo mais, Del Piage também, e o Oyama, eu diria que eu tenho a sensação até por alguns movimentos de que o Oyama deve ser o titular, tá legal? Mas vamos lá. Agora uma informação sobre a Eagle Holding, né? O Botafogo recebeu os investimentos da Eagle e a Eagle pode estar recebendo um investimento bilionário, tá legal? Trata-se do empresário William P. Foley, né? Ele que é um grande empresário do ramo esportivo lá nos Estados Unidos. Ele é dono de uma franquia altamente significativa na NHL. Para quem não sabe, a NHL é o campeonato de hóquei no gelo. Eu me amarro, né? Eu acho foda. E ele tem um time, ele tem uma franquia, né? E esse cara, ele assinou uma carta de intenção. Lembra quando o Textor assinou a carta de intenção de contrato não vinculante com o Botafogo? Nós comemoramos, tudo mais. É o que o William ele está fazendo com a empresa do John Textor. Ó, John, estou aqui assinando com a intenção de investir, de injetar na sua empresa 2,9 bilhões, são quase aí 3 bilhões, né, de reais, aproximadamente ali 525, 530 milhões de euros, né? Então é muita grana a ser injetada e eu acho que isso fortifica bastante aí um trabalho do John, né, cara? A gente pode estar meio bolado com ele com algumas coisas aí, a estrutura e tudo mais, mas é o que eu ouvi da boca de um amigo meu, concordo muito, Guilherme, né? A gente sempre conversa, ele é botafoguense, ele falou, cara, é assim que o americano ele agrega valor à sua empresa, à sua marca, à sua holding, né? Ele enaltece o projeto, o marketing, ele faz investimentos, ele agrega valor e ele recebe mais investimentos em cima disso. Cara, é o que ele está fazendo, né? Ele moldou todo um projeto no Brasil, ele moldou o projeto no Botafogo, ele está tentando abocanhar alguma coisa em Portugal, ele já tem projetos nos Estados Unidos e ações num clube da Premier League, ele acaba de adquirir ações extremamente significantes no Lyon, que é um clube formador de atletas, né, cara? Uma grande porta de entrada de atletas para o futebol, para o cenário europeu. Ele está formando, ele está encabeçando, né, cara, uma liga nova no Brasil, coisa que nunca teve, né? E aí você vai agregando valor à sua marca e aí vem um cara, um sujeito bilionário, né, ainda mais, e injeta uma grana na própria empresa do Textor, né? E no que isso afeta o Botafogo? O bem da Eagle é o bem do Botafogo, né? A Eagle tendo cada vez mais dinheiro e mais aporte financeiro, significa que o Botafogo vai estar cada vez mais bem amparado. Simples, né? E agora a gente fala um pouquinho sobre Luiz Castro, tá legal? Eu quero levar um papo com vocês sobre o técnico do Botafogo e as declarações dele, como o que mais bombou foi a fala dele sobre o CT, sobre a estrutura. Eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito do que ele falou de torcida. O Luiz Castro está chateado com a torcida do Botafogo. O Luiz Castro, ele já vinha falando um pouco sobre vaias, né, sobre impaciência e algumas letras que ele mandava que não eram para o Textor. Eu particularmente enxergava claramente que eram para a torcida do Botafogo, de que algumas pessoas não compreendem que ele veio para um projeto e que um projeto ele demanda 2, 3 anos, mas algumas pessoas acham que é em 2 e 3 dias e aí já começam as vaias no estádio, né? Então ele manda essa letra, né? E aí num papo ali bem despretensioso ali do Gilmar Machado, né, que é um dos repórteres ali que estava ali cobrindo o treino, ele falou, qual foi a sua sensação, né, da recepção da torcida do Botafogo no aeroporto? Ele falou, nenhuma, não tive nenhuma sensação. Aí todo mundo já ficou espantado e ele disse, eu não me impressiono nem positivamente, nem negativamente mais com a torcida do Botafogo. Ele falou exatamente isso. E aí ele falou,
Eu não me impressiono nem mais com a recepção no aeroporto e também não me impressiono mais com a torcida me mandando para aquele lugar, como fizeram no jogo entre Botafogo e Avaí. Né? A torcida do Botafogo me xingou e aí depois foi ovacionar. Então, as pessoas estão apaixonadas mais pelo resultado do que, enfim. E aí foi isso que ele falou. E honestamente, cara, vamos lá. Primeiro, eu vou primeiro tentar entender o lado do treinador, do profissional do futebol, ainda mais inserido numa cultura diferente da qual é a nossa, de que, de fato, né, é um projeto a longo prazo. E eu particularmente também acho que, né, vamos dizer, uma vaia durante o jogo, um xingamento durante uma vaia específica, principalmente a vaia específica para jogador, né? Quando o lateral esquerdo tá mal, a bola chega no lateral esquerdo, a galera vaia de maneira efusiva. Isso não ajuda, isso mais atrapalha, deixa o cara nervoso, a bola queima no pé do jogador. Eu, Brownie, particularmente, não faço isso, eu sou um cara que ou eu canto durante o jogo, ou eu xingo o adversário, o juiz, ou eu, quando eu tô muito irritado, eu fico quieto, né? E aí, ao fim do jogo, eu vou lá e desabafo, vaio, xingo, canto, protesto, né? Mas isso sou eu. Nem todo mundo pensa que nem eu. Nem todo mundo tem, né, o mesmo temperamento, o mesmo comportamento do que eu. E aí, eu começo a falar aqui. O Castro e também, muito menos o Textor, dificilmente ficariam completamente, né, sãos e calminhos, né, depois de um dia de trabalho, acordando às 5 da manhã, pegando um ônibus de um lado a outro da cidade, enfrentando problemas, tendo pepino para resolver no trabalho, pepino para resolver dentro de casa, pegar outro ônibus e chegar atrasado no jogo, entrar num jogo de futebol onde a válvula de escape dele, ver o time dele perdendo, se apresentando mal e se manter intacto. Essa é a vida do carioca, né? O torcedor do Rio de Janeiro é dessa maneira. E não adianta estereotipar só o botafoguense dessa forma, porque não é verdade, né? Eu me lembro de um jogo que eu fui do Fluminense, né, para cobrir pelo SBT, que eu tinha uma parceria lá no TikTok, Fluminense Sport. O Fluminense empatando em 0-0 com o Sport dentro de casa, a torcida do Fluminense vaiando o segundo tempo todo, né, todo. E aí começou, vergonha, time sem vergonha. No último lance do jogo, o David Braz faz um gol de cabeça, 1-0 Fluminense. E aí o grito, após o apito final, guerreiro, time de guerreiro. Então, né, a situação ela é essa, né? A torcida do Flamengo é muito corneteira. A do Vasco agora vive um momento maravilhoso, né? Acabaram de ganhar, inclusive, ganharam do Operário, mas tem pouquíssimo tempo que saíram, né, do estádio no primeiro tempo, com o Botafogo vencendo por 3-0 e xingando todo mundo, né? Gente invadindo o campo, né? Então, a do Botafogo também não é diferente, né? A mesma torcida que vai ovacionar o cara quando o Botafogo ganhar de 1-0, ela vai vaiar quando o Botafogo perder de 1-0, né? Pô, Brano, mas isso é imediatista, né? Cara, eu concordo, né? É imediatista, mas vai acontecer. Não tem como você surfar contra essa maré. No jogo de São Paulo agora, o São Paulo perdeu para o Palmeiras de virada nos acréscimos na segunda-feira, um maluco tirou a camisa dele e jogou no fosso do São Paulo. O mesmo cara foi filmado na quinta-feira. São Paulo venceu por 1-0, manteve o resultado. E ele apareceu na TV beijando o escudo. Né? É isso, né? Quando você perde, você joga a camisa no fosso. Quando você ganha, você beija o escudo. Cara, ache estúpido ou não, ache tosco ou não, ache exagerado 880 demais, como eu acho, né? O torcedor é muito 880, né? O Erisson vai bem, ele é seleção brasileira. O Erisson vai mal, ele tem que ser emprestado pro Guarani. Então, é a paixão do futebol, cara. É simplesmente o que faz o Luiz Castro ter esse salário astronômico,
é o que faz o Textor querer investir num clube de futebol, é o que faz a gente, né, tendo um monte de pepino para resolver na vida, se desgastar com mais um, que é um estádio de futebol, se desgastar com o Botafogo, que é o nosso clube de futebol, né? O cara pode ser um milionário, um cara bem resolvido, bem sucedido, tudo bom na vida dele. Se ele entrar no estádio e o time dele perder, ele vai dormir puto, né? Pode ser um cara endividado, né? Um maluco cheio de problema na vida, ele não sabe mais o que recorrer. O time dele ganha de 1-0, ele vai voltar para casa humilde dele, um sorriso de uma orelha a outra. Quem explica isso, irmão? Ninguém explica. Mas é assim que as coisas funcionam, né? Então, é aquilo, cara. É óbvio que irrita, é óbvio que todo mundo tem, cada um tem uma reação, nem todo mundo vai ter que fingir que nada tá acontecendo, você pode, né? Eu acho que a forma que o Textor aborda é interessante, de, pô, acho que era importante o torcedor apoiar e tudo mais, mas agora, o Luiz Castro falar que não se impressiona mais com a torcida, ele levar essa pro pessoal desculpa, cara, ele acertou em várias que ele alfinetou, que ele cornetou ao longo da entrevista coletiva, mas nessa, eu acho que ele foi infantil, tá? Eu acho que ele foi infantil. Porque eu acho que ele toma isso como pessoal, né? Ali não é o Luiz Castro que está sendo xingado, né? É o Luiz Castro, foi o Enderson uma vez, e olha que o Enderson teve o melhor aproveitamento dos últimos anos no Botafogo, como foi o Chamusca, como foi o Barroca, como foi o Zé Ricardo, como foi o Valentim. Não estou comparando o nível, eu estou falando que todo mundo que está lá vai ser ovacionado ou vaiado, né? O Chay era isso, Chay, ovacionadíssimo, aí vai mal, xingado. Aí o time só joga bem quando ele entra no segundo tempo, ovacionado de novo. Funciona dessa forma, isso não é pessoal, né? Não é pessoal com a torcida do Botafogo, com jogador A ou B, com treinador A ou B. Se o Luiz Castro, né, que eu entendo que ele é um cara, eu ouvi isso da boca de um amigo, ele conviveu com futebol em praças muito respeitosas, né? Clubes médios ali do futebol português, né? No Shakhtar ele era um rei, no Aldo Rail ele também era um rei, né? Então ele era soberano, ele chega num lugar em que, meu irmão, carioca é assim mesmo, não quero nem saber quem você é, meu irmão, né? Se você não der jeito no meu time, eu vou te mandar para aquele lugar. O carioca é assim, irmão, né? E aí, cara, eu acho que se ele tomar isso, primeiro, se ele achar que ele vai mudar essa cultura, embora eu também quisesse mudar um pouquinho para as pessoas serem menos passionais, ele não vai conseguir, ninguém consegue. Não adianta, é enxugar gelo. Segundo, se ele tomar isso com o pessoal, como se fosse uma coisa assim, eu, Roberto, que xinguei o Luiz Castro na arquibancada, sou contra a pessoa Luiz Castro. Cara, né? No próximo jogo ele vai aplaudir. Se ele tomar isso como pessoal, cara, ele vai ter um desgaste além da conta que ele não precisava ter, sabe? Acho que é o momento dele respirar. Acho que ele foi infeliz em algumas falas. Concordo que a galera tem que parar de vaiar durante o jogo, tá? Mas se ele ficar tomando como pessoal cada xingamento que ele receber no estádio de futebol, como tantos e tantos técnicos vitoriosos brasileiros já receberam, Tite, Filipão, Abel Braga, Cuca, Renato Gaúcho, Muricy Ramalho, enfim, eu acho que ele vai ter dor de cabeça à toa. Acho que é o momento dele trabalhar, e aí quando ele ganhar os jogos, ele tira uma onda, tá vendo? Me chamaram de burro, mas eu acertei nessa aqui. Enfim, é o que eu penso, tá legal? Beijo pra todos. Esqueci de avisar, tá? Vai ter live amanhã de manhã, acorda Botafogo. Acordou ali às 9, 10 da manhã? Tá. Liga no canal Brown e Fogo, provavelmente a live vai estar programada. Fui!